Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar quem é mais rico, Silvio Santos ou Luciano Hang, o velho da van? Uma verdadeira guerra bilionária. Mas antes da gente começar o nosso papo de hoje, queria pedir para você já deixar o seu dedo no like aí e também se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, hein? Se inscreva aí, botãozinho vermelho tá aparecendo aí embaixo. Porque, gente, de segunda a sexta a gente tem um programa completo de fofocas e a gente fala muito sobre o mundo de televisão. Então, se você gosta de televisão, famosos, celebridades, aqui é o seu canal. Se inscreva aí. O vídeo de hoje envolve muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo, gente. Eu andei lendo alguns comentários aqui no nosso canal, de modo geral, e uma pergunta me chamou a atenção. Tava lá, quem é mais rico, Silvio Santos ou Luciano Hang? Aí eu falei, nossa, por que não fazer um vídeo disso e explicar para o nosso público aí quem é realmente mais rico? Será que o Silvio Santos é realmente mais rico que o anunciante dele? Antes da gente começar a explicar as fortunas do Silvio Santos e do Luciano Hang, eu queria rapidamente passar aí para vocês uma projeção do que é, na verdade, 1 bilhão de reais. Você sabe aí a projeção do que é 1 bilhão de reais? Tipo, a gente pensa, 1 milhão de reais a gente compra um apartamento, compra uma boa casa, compra um carro, tem até carros que custam 1 milhão de reais, né? Mas agora, o que dá para fazer com 1 bilhão de reais? Só é importante lembrar que tanto o Silvio Santos quanto o Lu velho da van, eles são bilionários, tá? E um levantamento que eu fiz aqui, gente, se você tem 1 milhão de reais, se você é um milionário, você possui 1 milhão, você pode gastar por segundo R$1 durante 11 dias até você acabar o seu 1 milhão de reais. Deu para entender? Cada segundo agora, 1, 2, 3, tô gastando R$1. Isso vai durar 11 dias, tá? Agora, se você é bilionário e queira gastar aí R$1 por segundo, ao invés de 11 dias com o dinheiro do milionário iria chegar ao fim, o do bilionário demoraria aproximadamente 31 anos. Quero outra comparação bem rapidinho aí pra vocês. Olha, o que é 50 centavos pra você? Compra uma bala com 50 centavos, né? Pelo menos a maioria aqui, nossa, né? Eu vou colocar no meu caso aqui, pobre, mero mortal aqui, com 50 centavos a gente compra uma bala. Pro milionário, gente, a pessoa que tem milhões de reais no bolso, 50 centavos é equivalente a aproximadamente 50 reais. 50 reais ela coloca de gasolina, compra alguma coisa um pouco melhor, né? Agora, 50 centavos que é pra gente, que é 50 reais pro milionário, são, gente, 50 mil reais pra quem é bilionário. Então a gente vê aí essas marcas de grife, essas coisas, né? Custando uma bolsa, custando 50 mil reais, 60 mil reais. Pro bilionário, gente, de fato não é nada. Bom, chega de comparação e bora então pro vídeo pra você saber quem é mais rico, Silvio Santos ou Luciano Hang. Dono do SBT, Silvio Santos já fez uma verdadeira fortuna na sua vida. Um homem de negócios, o Silvio Santos, ele é dono aí do grupo Silvio Santos, né, gente? Que acaba juntando um aglomerado de empresas do Silvio Santos. A gente tem aí o SBT, que é a maior, né? A gente tem Jequiti também. Já tivemos o Baú da Felicidade antes da sua falência, claro. Já tivemos também o Banco Pan. Lembra do Banco Pan que quase levou o Silvio Santos à falência, né? E entre outras coisas, Telecena, entre outras empresas aí fazem Silvio Santos um bilionário. Só para vocês terem ideia, gente, a fortuna do Silvio Santos é estimada em aproximadamente 1,9 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais aí pra gente arredondar. De acordo com uma publicação da Forbes de 2020, o dono do SBT aí, ele ocupa a posição de 179 das pessoas mais ricas do Brasil, tá, gente? Ou seja, Silvio Santos aí tá bem longe das pessoas mais ricas do Brasil. Porém, um detalhe é muito interessante, tá? O Silvio Santos ele já foi mais rico. Em 2013, ele ocupava o 59º lugar aí dessa lista da Forbes das pessoas mais ricas do Brasil. 59, a posição 59, o Silvio Santos estava lá das pessoas mais ricas. Naquela época, ainda em 2013, o Silvio Santos tinha uma fortuna aí estimada em 2,67 bilhões de reais, quase 3 bilhões de reais aí, né? Mas
Lembra daquela crise que ele enfrentou com o Banco Pan, que eu te falei agora há pouco? Pois é, isso custou muito caro para o Silvio Santos, gente. E de modo geral, o Silvio Santos aí viu a sua fortuna diminuir cerca de 28%. Mas uma coisa muito interessante aqui de ressaltar para vocês é que o Silvio Santos, apesar de bilionário, como eu disse para vocês, que é muita grana já ter R$1 bilhão, ele não é uma pessoa que sai esbanjando aí o seu dinheiro não, tá? Apesar de ser muito rico, o Silvio Santos, ele até que vive uma vida bem simples nesse mundo bilionário. Só para trazer como exemplo aqui para vocês, o Silvio Santos, gente, ele continua morando na mansão que ele morava lá em 2002, 2003 aproximadamente, no sequestro da Patrícia Bravanel, vocês lembram? Pois é, essa casa aí que a Patrícia Bravanel foi sequestrada, que o Silvio Santos também ficou sequestrado, fica no Morumbi e é a mesma casa que o Silvio Santos mora até hoje, tá? Ah, mas é uma mansão. Sim, é uma mansão, mas a nível de padrões bilionários, que é uma cartela muito exclusiva, é uma mansão até que muito simples, tá? E ó, o Silvio Santos ele não muda dessa mansão de jeito nenhum, tá? No ano passado, a Iris Abravanel revelou em uma entrevista de que eles têm outras casas, tem uma outra mansão em Alphaville, aqui em São Paulo, que Alphaville fica mais perto do SBT do que a atual mansão que o Silvio Santos mora do SBT, que fica no Morumbi, tá? O Silvio Santos tem que atravessar a cidade de São Paulo para chegar no SBT, sendo que a outra casa que eles possuem, que é em Alphaville, fica do lado do SBT. Mas Silvio Santos não quer saber de papo e gosta de ficar na sua casinha ali no Morumbi. Pra se ter ideia também, gente, o Silvio Santos ele tem uma casa considerada normal, sem luxo, sem nada, lá em Orlando. Orlando que é um lugar que o Silvio gosta muito de ficar para tirar suas férias, né? Inclusive tá lá desde o ano passado, não voltou até agora. Dizem as más línguas que ele vai voltar agora em abril, tá? No final de abril ele volta pro SBT. Vamos aguardar. Outro ponto muito importante para falar para vocês é que vocês devem imaginar, o Silvio Santos ele tem helicóptero, avião, tem nada, gente. Claro, o Silvio Santos ele tem o helicóptero do SBT, que também é dele, ele pode fazer o que ele quiser, ele manda, né? Mas quando eu digo helicóptero e avião, são os helicópteros particulares aí que a pessoa pode pegar, sair da casa dela e pousar lá no SBT, sabe? O Silvio Santos não tem nada disso não, gente. Quem contou isso foi a Patrícia Bravanel lá em 2020. Em uma entrevista ali na época, no auge, no começo da pandemia, a Patrícia Bravanel acabou revelando que precisou pedir ajuda a quem? A Luciano Hang, a Luciano Yang, como vocês queiram chamar. A Luciana aí, o velho da van, para tirar o pai lá de Orlando com o seu avião particular. Eu vou explicar melhor essa história para vocês. Silvio Santos, gente, ele estava em Orlando lá quando a pandemia estourou no mundo inteiro, né? Vocês lembram, lá em 2020. E aí, como tudo estava fechado, como não tinham mais aviões comerciais, né, indo para lá e para cá, aviões de táxi aéreo também, bastava ele alugar um jatinho. Não, gente, estava fechado, estava proibido. As únicas aeronaves que podiam voar realmente são as aeronaves particulares, onde as pessoas são as próprias donas, né, conseguem entrar e sair ali. E aí, gente, que tá. Por quê? Como iam buscar o Silvio Santos se ele não tem um avião? E também não podiam fretar um avião porque as empresas de táxi aéreo estavam fechadas. Eis que Patrícia Bravanel acabou revelando que pediu ajuda a Luciano Hang, que tem um avião particular e que prontamente cedeu aí o seu avião para buscar Silvio Santos. Mandou, olha, eu tenho autorização para pousar nos Estados Unidos, para pousar em Orlando, eu tenho o meu avião, vou lá, busco o Silvio Santos e trago ele direto pro Brasil. E foi isso que aconteceu, gente. Silvio Santos aí foi socorrido na época da pandemia graças ao avião particular do Luciano Hang. Tá, então eu quero dar um exemplo do que ele fez o ano passado. E eu não tô aqui porque ele tá me pagando não, tá? Eu vim aqui por gratidão, é tão pertinho da minha casa. Eu sou muito grata a ele, claro, porque ele confia no SBT. Mas mais do que tudo, a gente estava em março do ano passado, quando começou a pandemia, nós estávamos lá como família em Orlando, né? O meu pai estava lá, quem conhece Silvio Santos? E a gente estava com muito medo, porque estava tudo começando a fechar. E aí a gente não sabia o que fazer. No caso, a nossa família não tem avião, a gente não tem necessidade de ter um avião, até porque a gente não precisa viajar. Então o Silvio Santos não tem um avião. Mas o Luciano tem avião porque ele tem tantas lojas por aí. Não é para ostentar não, tá? É trabalho, é um meio de transporte para ele, para poder fazer essas entregas, essas inaugurações. E a gente não sabia para quem recorrer. E aí a minha irmã
né, falou, será que a gente pede pro Luciano? E aí ele prontamente mandou um avião particular dele, gigante, maravilhoso, para pegar o meu pai lá em Orlando, sabe, naquele tempo que a gente tava com muito medo, e trouxe para cá. Isso é um custo absurdo, ele fez por coração, sabe? Ele fez porque ele é um cara generoso, ele é um cara que pensa no próximo. Tanto que meu pai ficou tão feliz com isso, foi a primeira vez que meu pai andou de jato, foi um jato, é sério, ele nunca tinha andado num avião particular, é uma coisa surreal, tá, gente? Quando você tem um avião assim, só tem você, é surreal, é sério, é surreal. Parece que você tá tipo, meu Deus do céu, parece que você tá indo pro espaço. E aí, ele ficou super feliz, e a gente ficou muito feliz. Eu quero aqui agradecer, porque você não é um cara que só fala, você é um cara que fala e faz. Obrigado, tá? Então, muito obrigada por tudo, viu? Obrigado. Falando agora em Luciano Hang, gente, é ele. Vamos entrar aí na fortuna do velho da van. Ah, e deixa eu só aproveitar aqui a oportunidade, antes que vocês fiquem reclamando, né? Porque, gente, velho da van, quem se chama é ele mesmo, né? Claro, surgiu um apelido e ele pegou esse apelido e ele mesmo se chama de velho da van. O que eu acho particularmente muito interessante, porque ele soube aí fazer de um certo deboche, de uma zoação, o seu próprio marketing, né? E disso, essa inteligência justifica, a partir de agora, essa fortuna, verdadeira fortuna que o velho da van conquistou. E quando eu digo que o cara é inteligente, gente, não tô falando de política, não tem relação nenhuma aqui antes que vocês comecem a me atacar, tá? Estou falando de empreendedorismo, tá? E o Luciano Hang, gente, eu posso afirmar, ele é uma das pessoas, das 10 pessoas mais ricas do Brasil. Lembram que eu falei? Silvio Santos ocupa a posição de 179 no ranking de pessoas mais ricas do Brasil. Ou seja, tá muito longe aí do Luciano Hang. Uma lista, gente, foi divulgada pela Forbes na semana passada, tá? Agora em 2022. E mostrou aí que Luciano Hang, velho da van, está na 10ª posição de pessoa mais rica do Brasil. A fortuna aí de Luciano Hang, gente, ela é aproximadamente de 4,8 a 5 bilhões de dólares. O equivale aí, para quem não entendeu, aproximadamente 22 bilhões de reais. Ou seja, é um parâmetro muito diferente aí do Silvio Santos, né? Lembra que eu falei? O Silvio, ele tem aí 1,92 bilhões pra gente arredondar, e o Luciano Hang tem 22 bilhões de reais. Ou seja, só pra gente fazer uma matemática fácil aqui pra vocês entenderem, se o Luciano Hang tira 2 bilhões, que é a fortuna inteira do Silvio Santos, ainda restam 20 bilhões de reais somente pro Luciano Hang. Só para vocês terem um pouco mais de noção aí, gente, o Hang, ele é mais rico do que a Magazine Luiza, a Magalu, né, a Luiza Helena, né, Luiza Helena Trajano. Ele também é mais rico que o dono do Carrefour, e entre outros empresários aí muito famosos, até propriamente dos donos da TV Globo, tá? É muito importante aqui a gente ressaltar de que o Hang, ele deu esse salto aí para 10ª posição, porque, gente, o cara soube fazer aí, ele apareceu muito na mídia, a gente vê aí as lojas Havan, né, na qual ele é o proprietário, crescerem muito pelo Brasil inteiro, ou seja, nesses últimos anos foi essencial a logística do Luciano Hang para fazer esse boom aí acontecer na fortuna dele. Ou seja, gente, de modo geral, o Luciano Hang é muito mais rico aí do que o Silvio Santos. Você sabia aí que rolava essa diferença entre Silvio Santos e Luciano Hang? Essa diferença extraordinária aí, aproximadamente 20 bilhões de diferença quase, né? Ou você realmente achava que o Silvio Santos fosse uma das pessoas mais ricas do Brasil? Eu quero saber o seu comentário a partir de agora. Vai escrevendo aí. Eu também quero saber, se você tivesse 1 bilhãozinho que fosse aí, o que você faria com 1 bilhão de reais? Antes da gente terminar, queria lembrar vocês que tem um vídeo muito legal que eu fiz. Vou deixar aqui, ó, do lado, um vídeo falando sobre a fortuna do Arthur Aguiar, gente. É um vídeo imperdível também. E eu explico aí, será que o Arthur Aguiar realmente merece ganhar 1,5 milhão de reais do BBB? Porque olha, adianta aqui, o cara é rico, viu?
seu like nesse vídeo se você gostou e também deixa o seu comentário, tá? Comentários a partir de agora, eu vou ler todos os comentários de vocês e eu quero saber aí o que você faria com 1 bilhão, quem que você achava que era mais rico. Vão comentando aí os desejos de vocês. Caso não seja inscrito no nosso canal, também se inscreva agora. Botãozinho vermelho aparecendo aí embaixo, já sabe, né? Clica nele e ativa as notificações, porque tem vídeo, gente, todo tempo, todo dia mesmo, tá? Quando eu digo todo dia mesmo, aqui neste canalzinho pra vocês. Combinado? Eu sou Eric Rocha, vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo, ó. Um beijo pra vocês, tchau.